Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo. O reino da divina vontade em meio às criaturas. O livro do céu, a chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Volume 4 do livro do céu, da serva de Deus, Luísa Picarreta. Volume 4, capítulo 20, outubro 15, 1900. Luta entre o confessor e Jesus pela crucificação de Luísa. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, o bendito Jesus fez-me ouvir a sua voz que dizia: minha filha, esta manhã sinto toda a necessidade de ser confortado. Toma um pouco as minhas penas sobre ti e deixa-me repousar no teu coração. E eu: sim, meu bem, torna-me partícipe de tuas dores, e enquanto eu sofro em teu lugar, terás todo o tempo para te poder restaurar e para teres um doce repouso. Só te peço que esperes mais um pouco, até que eu fique sozinha, porque me parece que ainda está o confessor, para que ninguém me veja sofrer. E ele: que importa que esteja presente, ó Pai? Não seria melhor que, em vez de ter alguém que me alivie, tenha dois,
Você sofrendo e ele concordando comigo com minhas mesmas intenções? Enquanto isso, vi o confessor que colocava a intenção da crucificação. E de imediato o Senhor, sem o mínimo atraso, me participou as penas da cruz. Depois de ter estado um pouco nesses sofrimentos, o confessor chamou-me à obediência. Jesus retirou-se e eu tratava de submeter-me a quem me ordenava. Quando, em um instante, de novo veio o meu doce Jesus, que me queria submeter pela segunda vez às penas da crucifixão. E o Pai não queria. E eu, quando me uniformizava com Jesus, isto é, a sofrer, ele vinha. Quando o confessor via que começava a sofrer, com a obediência parava o sofrimento. E Jesus se retirava. Eu sofria uma pena grande ao vê-lo retirar-se, mas fazia quanto mais por obedecer, e às vezes, como via presente ao confessor, deixava-os fazer a eles, esperando a ver quem vencia, a obediência ou nosso Senhor. Parecia-me ver lutar a obediência e a Jesus, ambos potentes, capazes de poder enfrentar uma luta. Depois de terem lutado, no mesmo momento de ver quem vencia, veio a rainha-mãe, que se aproximando do pai, lhe disse: Meu filho, esta manhã, em que ele mesmo quer que sofra, deixa-o fazer, de outra maneira não serão livrados, nem sequer em partes dos castigos. Naquele momento, o pai cessou, como se tivesse distraído em sustentar a luta. E Jesus, vencedor, me sujeitou de novo às dores, mas com tal veemência e acerbas dores que eu mesma não sei como fiquei viva. Quando pensava que ia morrer, a obediência chamou-me novamente e encontrei-me em mim mesma. Reconfortado o bendito Jesus, mas não contente ainda, regressando, queria repetir pela terceira vez, mas a obediência, armando-se de força, desta vez se fez vencedora, percebendo meu amado Jesus. Com tudo isto, de vez em quando o tentava. Quem sabe talvez pudesse vencer novamente ele, tanto que não me dava calma e devia dizer: Mas meu Senhor, fica um pouco quieto e deixa-me em paz. Não vês que a obediência se pôs em armas e não quer ceder? Por isso, tenha paciência, e se quiser repetir a terceira vez, prometa-me que me fará morrer. E Jesus: Sim, venha. Eu disse ao Pai, e também nisto a obediência se tornou inexorável, apesar de que o meu doce bem me chamava dizendo: Luísa, vem. Eu lhe dizia que me chamava, mas me respondia com um não determinante. Que obediência é esta que quer fazer em tudo, e sobretudo de senhora? Quer se meter em coisas que a ela não lhe pertencem, como é o morrer. E além disso, bonita coisa, expõe uma pobre infeliz aos perigos de morrer, faz-lhe tocar com a mão o porto da felicidade eterna. E então, para mostrar que em tudo sabe fazer de senhora, pela força que possui, a detém e a faz permanecer na mísera prisão do corpo. E se lhe perguntarem por que tudo isso, primeiro não te responde,
E depois, em sua muda linguagem, te diz: por quê? Porque sou senhora e tenho o império sobre tudo. Parece que sim, quer estar em paz com esta bendita obediência. Se necessita uma paciência de santo, e não só, mas a mesma de nosso Senhor. De outra maneira se está em contínua fricções, porque se trata de que quer tocar os extremos. Então, vendo que não podia vencer em nada, o bendito Senhor se acalmou diante da obediência e me deixou em paz. Me amenizou as penas que sofria e me disse: minha querida, nas dores que sofro, quis fazer-te sentir o furor de minha justiça, ao derramá-la um pouco sobre ti. Se você pudesse ver com clareza o ponto até onde os homens a fazem chegar, e como o furor de minha justiça se armou contra eles, você tremeria dos pés à cabeça, e não faria outra coisa que me pedir que chovessem sobre você as penas. Então parecia que me sustentava nos meus sofrimentos, e para me amenizar, dizia-me: eu sinto melhor, e tu? E eu: ah, Senhor, quem pode dizer o que sinto? Me parece como se tivesse sido triturada dentro de uma máquina. Sinto tal aniquilamento de forças que, se tu não me infundes vigor, não posso recuperar. E ele: amada minha, é necessário que, ao menos de vez em quando, sintas com intensidade as penas, primeiro por ti, porque por quanto bom seja um ferro, se deixa largamente sem o pôr no fogo, sempre adquire algo de ferrugem. Segundo por mim, que se por longo tempo não me derramava sobre ti, minha ira se acendia em tal modo que não teria nenhuma consideração, nem livraria ninguém. E se não pusesse sobre ti minhas penas, como poderia manter-te a palavra de perdoar em partes ao mundo dos castigos? Depois disso, o confessor veio chamar-me à obediência, e assim eu voltei em mim mesma. Volume 4, capítulo 21, outubro 17, 1900. Uma alma sofredora e uma oração humilde fazem perder toda a força a Jesus e o torna tão débil de deixar-se atar por aquela alma. O aspecto da justiça. Ao ouvir o meu adorável Jesus, pareceu-me vê-lo tão sofredor que dava compaixão, e lançando-se em meus braços, me disse: minha filha, acalma o furor da minha justiça de outra maneira. Enquanto estava nisso, pareceu-me ver a justiça divina armada de espadas, de flechas de fogo, que dava terror e, ao mesmo tempo, a força com que pode agir. Por isso, toda assustada, disse: como posso acalmar a tua ira se te vejo tão forte que podes, num simples instante, aniquilar céu e terra? E ele: no entanto, uma alma sofredora é uma oração humilde, faz-me perder toda a minha força e fazem-me tão débil que me deixo atar por essa alma, como a ela parece, e lhe apraz. E eu:
Ah, Senhor, em que aspecto tão feio se fazer a justiça? E Jesus acrescentou: Não é feia, se tu as vês tão armada. Isto foi provocado pelos homens, mas em si mesma é boa e santa, como os meus outros atributos, porque em mim não pode haver sequer a sombra do mal. É verdade que seu aspecto parece áspero, pungente, amargo, mas os frutos são doces e saborosos. Dito isto, desapareceu. Volume 4, capítulo 22. Outubro 20.900. A justiça quer a satisfação do que é injusto. Assim, o amor quer o alívio de amar e de ser amado. Esta manhã, ao ouvir meu adorável Jesus, me fazia ver seus atributos e me disse: Minha filha, todos meus atributos estão em contínua atitude para com os homens, e todos exigem o seu tributo. Depois acrescentou: Assim como a justiça quer a satisfação do que é justo, assim meu amor quer o desabafo de amar e de ser amado. Tu põe-te na justiça e reza, repara, e quando receberes algum golpe, tenha paciência de suportá-lo. Depois passa ao meu amor e dai-me o desabafo do amor. De outra maneira, ficaria desiludido no amor. Desta vez, sinto toda a necessidade de desabafar o meu amor reprimido. E se me fosse dado fazê-lo, definharia e desmaiaria. Enquanto dizia isto, começou a me beijar e me acariciar e a me fazer tantas que não tenho palavras para saber manifestá-las. E queria que eu lhe correspondesse, dizendo-me: Assim como eu sinto a necessidade de desabafar contigo em amor, assim tu tens necessidade de desabafar em amor comigo, não é verdade? Então, depois de nos termos descarregado mutuamente no amor, desapareceu. Volume 4, capítulo 23, outubro 22, 1900. Dúvidas de Luísa sobre as coisas que lhe acontecem. Ela quer saber se são de Deus ou do demônio. A obediência não tem razão humana. Sua razão é divina. Esta manhã me encontrava toda oprimida e com temor de que não fosse Jesus bendito que operava em mim, mas o demônio. Mas, apesar disso, não sabia conter-me em buscá-lo e desejá-lo, e assim que se dignou vir, me disse: O que é que garante que o sol nasce, senão a luz que põe em fuga as trevas noturnas e o calor que expande na mesma luz? Se dissesse que o sol nasceu, e no entanto parece mais densa a escuridão da noite e não se sente nenhum calor, o que dirias tu? Que não é sol verdadeiro o que saiu, senão falso? Porque não se vêem os efeitos do sol. Agora, se a minha visão te afasta das trevas e te mostra a luz da verdade, fazendo-te sentir o calor da minha graça, por que queres cansar-te o cérebro pensando que não sou eu quem obra em ti?
Acrescento, porque assim o quer a obediência, que no outro dia estava pensando que se de verdade acontecem tantos castigos que escrevi nestes cadernos, quem terá coração de ser espectador? E o bendito Senhor claramente me fez compreender que alguns se realizarão enquanto ainda estiver sobre a terra, outros depois de minha morte, e alguns outros serão diminuídos em parte. Então fiquei um pouco mais aliviada por pensar que não era a minha vez de ver todos. Aqui está satisfeita a senhora obediência, que começou a franzir a testa e dar lamentos e a repreender. Parece que esta bendita senhora não quer em nenhum modo adaptar-se à razão humana. Não quer ocupar-se de nenhuma circunstância, mas parece que não tem razão. E, na verdade, é um martírio ter que ver com alguém que não tem razão, porque para poder estar um pouco bem, é necessário perder a própria razão, porque a senhorita vai se gabando. Eu não tenho nenhuma razão humana, por isso não sei adaptar-me à maneira humana. Minha razão é divina, e quem quiser viver em paz comigo é absolutamente necessário que perca a sua para fazer aquisição da minha. Assim é como raciocina a senhorita. O que se pode dizer? É melhor calar-se, porque ao direito, ou ao contrário, sempre quer a razão e se gloria de negá-la sempre. Volume 4, capítulo 24, outubro 23, 1900. O verdadeiro amor nunca está sozinho. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus me fazia ver o confessor que punha a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Minha pobre natureza sentia repugnância. Não porque não quisesse sofrer, senão por outras razões que não é necessário descrevê-la aqui. Mas Jesus, como lamentando-se de mim, dizia ao Pai: não quer submeter-se. Eu me enterneci ante o lamento. O padre renovou a ordem e me submeti. Depois de ter sofrido um pouco, como via o Pai presente, o Senhor disse: amada minha, eis o símbolo da Santíssima Trindade. Eu, o Pai e tu. Meu amor, desde ab eterno, jamais esteve sozinho, senão sempre unido em perfeita e recíproca união com as divinas pessoas. Porque o verdadeiro amor jamais está sozinho, senão que produz outros amores e goza o ser amado pelos amores que ele mesmo produziu. E se está só ou não, é da natureza do amor divino, ou bem está só aparentemente. Se soubesses quanto me agrado e me agrada poder continuar nas criaturas aquele amor que desde ab eterno reinava e reina ainda agora na Santíssima Trindade. Eis porque digo que quero o consentimento da intenção do confessor unido comigo, para poder continuar mais perfeitamente este amor que simboliza a Trindade Sacrossanta. Volume 4, capítulo 25, outubro 29, 1900. A coisa
mais essencial e necessária numa alma é a caridade. Depois de ter passado alguns dias de privação e de silêncio, esta manhã, ao vir, o bendito Jesus disse: vê-se que não é mais vontade tua o meu estado. E ele: sim, sim, levanta-te e vem aos meus braços. Por este falar, esqueci o estado penoso dos dias passados e corri a seus braços. E como se via o lado aberto, disse: meu amado, já faz algum tempo que não me admite a chupar o teu lado. Peço-te que me admitas hoje. E Jesus: amada minha, bebe, pois, ao teu prazer e cura-te. Quem pode dizer minha alegria e avidez com que pus minha boca para beber daquela fonte divina? Depois de beber, até não ter mais onde colocar, nem sequer outra gota, separei-me e Jesus me disse: saciaste? Se não, segue bebendo. E eu: saciada não, porque dessa fonte, quanto mais se bebe, mais cresce a sede. Só que sendo muito pequena minha capacidade, não sou capaz de conter mais. Depois disto, via com Jesus outras pessoas e disse: a coisa mais essencial e necessária numa alma é a caridade. Se não há caridade, acontece como aquelas famílias ou reinos que não têm governantes. Tudo está transtornado. As coisas mais belas ficam obscurecidas. Não se vê nenhuma harmonia. Quem quer fazer uma coisa e quem outra. Assim acontece na alma onde não reina a caridade. Tudo está em desordem. As mais belas virtudes não harmonizam entre elas. Por isso, a caridade se chama rainha, porque tem regime, ordem e dispõe tudo. Volume 4, capítulo 5, outubro 29, 1900. A coisa mais essencial e necessária numa alma é a caridade. Depois de ter passado alguns dias de privação e de silêncio, esta manhã, ao vir, o bendito Jesus disse: vê-se que não é mais vontade tua o meu estado. E ele: sim, sim, levanta-te e vem aos meus braços. Por este falar, esqueci o estado penoso dos dias passados e corri a seus braços. E como se via o lado aberto, disse: meu amado, já faz algum tempo que não me admite a chupar o teu lado. Peço-te que me admitas hoje. E Jesus: amada minha, bebe, pois ao teu prazer, e cura-te. Quem pode dizer minha alegria e avidez com que pus minha boca para beber daquela fonte divina? Depois de beber, até não ter mais onde colocar, nem sequer outra gota, separei-me e Jesus me disse: saciaste? Se não, segue bebendo. E eu: saciada não, porque dessa fonte, quanto mais se bebe, mais cresce a sede. Só que sendo muito pequena minha capacidade, não sou capaz de conter mais. Depois disto via com Jesus outras pessoas e disse:
A coisa mais essencial e necessária numa alma é a caridade. Se não há caridade, acontece como aquelas famílias ou reinos que não têm governantes. Tudo está transtornado. As coisas mais belas ficam obscurecidas. Não se vê nenhuma harmonia. Quem quer fazer uma coisa e quem outra. Assim acontece na alma, onde não reina a caridade. Tudo está em desordem. As mais belas virtudes não harmonizam entre elas. Por isso, a caridade se chama rainha, porque tem regime, ordem e dispõe tudo.